Boa tarde. Boa tarde todo mundo. Como é que vocês estão nessa segundona? Aqui em Brasília tá quente, como vocês podem ver, mas tem nuvens. Tem nuvens, mas muito quente. Não, aqui tá bom. Então, como é que vocês estão, gente? Como é que estamos? A maioria no trabalho, alguns trabalhando em casa, alguns nos estudos, não é? Como é que estamos nessa segunda? Como estamos nos sentindo? Hoje tem terço, para quem assiste o terço, hoje tem terço, não é? Amanhã tem Eduardo Gibelli comigo no barquinho, hein? Amanhã tem barquinho às 9 horas da noite com Eduardo Gibelli, gente. Eu ainda não sei o tema que ele deve me passar, mas temos barquinho. Ó, aqui, acabei de almoçar, que a senhora Viegas falou. Camina Luz, boa tarde. Carlos, meu irmão, como é que vai? Eu não almocei hoje. Hoje eu tô sem comer desde as 10 horas. Porque eu vou refazer aquele exame que eu falei pra vocês hoje às 4 horas da tarde. Então eu tô em jejum de água e de comida. E como é ruim, viu? Como é ruim. Eu tava pensando nisso. Como é ruim a gente ficar sem comer e sem beber, né? E por aí a gente tira o tanto de irmãos que nós temos que por falta de condição financeira não conseguem, né, se alimentar direito, nem tomar uma água potável, às vezes até um pouco mais fria. Eu é porque vou fazer um exame, mas tem gente que é porque não tem escolha, né? E é aí que a gente tem que entrar com a caridade mesmo, a caridade material. Muita gente pensa que não tem gente sofrendo a fome, a sede, né? Porque no mundo de hoje que nós vivemos, no Brasil, talvez a gente ache que não existe, mas existe muito, e muitos são próximos a nós, nos assentamentos, né? É uma ressonância, Ana Paula, também que eu vou fazer hoje. Então, nos assentamentos, nas favelas, nos lugares mais pobres de todos os estados, tem muita gente sofrendo fome, sede, ou pelo menos não se alimentando a contento, né? Existe uma quantidade de comida que a gente tem que comer para ficar bem. Então, hoje eu estava pensando nisso, o quanto a gente precisa cada vez mais abrir os olhos para essa realidade, para as realidades que nós temos, né? No mundo inteiro. Então, é esse nosso papel, né? Nosso papel é trabalhar para ajudar pessoas que precisam disso. E hoje eu passei por isso, estou passando. Confesso que eu sou muito comilona, então tem sido assim tem sido muito ruim ficar 6 horas sem comer. Imagine quem tem que ficar porque não tem condições de oferecer aos filhos, né? De oferecer à família. Então, assim, que a gente possa pensar com os nossos exemplos, com as nossas coisas, né? O que é que acontece com os outros que não têm essa discricionalidade. Abre logo isso aí. Tem uma pessoa aqui abrindo o celular do meu lado e tá tocando a música e ela não consegue tirar. Então, deixa eu ver, vou responder umas perguntas de vocês. Alguém me perguntou na outra live que eu estaria no Jati, né? Na minha cidade natal. Sim, eu estarei no Jati, dia 30 e 31 de maio. E eu vou receber quem quiser ir lá, me dar um abraço, né? Eu acho que vou fazer uma palestra lá, porque como tem muita gente dizendo que vai, eu tô pensando em arrumar um clubezinho que tem lá, porque Jati é pequeno. Então eu tô pensando em arrumar um clube que tem lá, para que a gente possa fazer um evangelho no lar, uma conversa, uma palestra, né? Quem sabe fazer lá mesmo, no dia 30 e no dia 31 de maio. Então, se você é de perto do Jati, quiser dar um pulinho lá, quiser, né, conversar, abraçar, vejam bem, não é psicografia, não estou prometendo recado, porque não diz respeito a mim isso aí, só a espiritualidade. O que eu estou prometendo é conversar, é abraçar, é tomar um café, isso sim. Então, se vocês quiserem, né, ir lá, estarei 30 e 31 de maio desse mês, tá? Semana, não sei se é nessa semana, na outra, não é? Danilo perguntou se já tem uma nova data. Oi, Danilo, beijo, saudade de você. Perguntou se já tem nova data para a Casa da Caridade. Sim, a nossa nova data
e que de qualquer forma nós iremos inaugurar, mesmo que não esteja terminada, vai ser dia 2 de novembro. O Dia da Saudade, que a gente faz na Casa da Caridade, nós vamos fazer lá, dia 2 de novembro. Ainda não temos uma definição específica, mas como é a inauguração da casa, assim, eu vou dar um spoiler aqui chutando por alto, não é certo, sabe? Não é certo ainda, não tem nada ainda, não foi comandado para mim, ou seja, a espiritualidade ainda não comandou, olha, vai ser isso. Mas o que eu tenho visto, que tem se encaminhado, é que haverá uma psicografia nesse dia. Haverá uma psicografia no dia 2 de novembro. Ou seja, como é o dia inteiro, o evento da inauguração será o dia inteiro, ou seja, de manhã até a noite. Provavelmente a psicografia vai ocorrer na parte da tarde de novembro. E à noite vai ser os cantores comigo, a Tia Verri, né? Os cantores ainda nem me confirmaram assim direito, mas eu já estou aqui dizendo para vocês. Se por algum motivo eles não puderem vir, aí vai mudar. Mas é Tia Verri, Johnny, Eduardo Gibelli, esses são os 3 que nós estamos, fora o Remédio da Alma, que é um grupo que sempre atua na Casa da Caridade. Então vai ser um dia inteiro de muitas coisas, os palestrantes, Roda Viva e tudo isso. Então, no Dia da Saudade, dia 2 de novembro, terá o dia inteiro para vocês, um dia bem diferenciado, um dia com bastante coisas. Eu espero que a gente consiga atender todo mundo que quer vir, nem que seja assim, nem que não seja da forma mais confortável, como eu costumo fazer, mas que eu consiga colocar muitas cadeiras, ou algumas pessoas ficarão em pé. Voluntário já não senta, né? Que a gente já disse isso aí. Então, a Samara me perguntou se será só um dia de evento. A princípio sim, mas olha só, dependendo, se ficar muito apertado, a gente faz 2 dias. Que dia cai dia 2? Da semana. Me digam aí, que dia cai o dia 2 da semana, gente, pra eu poder me programar. Martinha, eu vou fazer a consagração da Casa Velha, porque eu sempre faço, né? Mas vai ser aí uma coisinha bem mais... Sábado, né? Vai ser aí uma coisinha bem mais simples, no dia 13 de julho, né? Eu tô armando também pro dia 13 de julho, tá? Aí a consagração da antiga casa. Vai ser algo mais menor do que a gente fazia, mas eu vou consagrar sim a casa. Sábado, não é? Então, se precisar, nós iremos fazer sábado e domingo, né? Para não ficar muito apertado, para não ficar muito corrido. Aí a gente faz sábado e domingo. Mas eu ainda não tenho essa definição totalmente correta. Mas quem já quiser ir se preparando, né? Quem for se preparar para isso, tem em vista que pode ser sábado e domingo. Iniciando o sábado de manhã e encerrando no domingo ali por volta do almoço, tá bom? Ou será no sábado o dia inteiro até a noitinha, tá? Deixa eu ver. Itumbiara. O Rafael, o psicólogo da casa, é de Itumbiara. Alguém perguntou se estrangeiro também podia receber recado. Pode sim, não tem problema. Eu tenho uma dificuldade com a língua, né? Eu tenho uma dificuldade com a língua, já que eu não incorporo, e eu precisaria saber. Mas quando é realmente muito necessário, aí vem um espírito que traduz para mim, né? Alguns dos nossos amigos traduz, tá? Não tem problema nenhum, mas tem que ter um objetivo muito claro e uma dificuldade muito clara de não ter médio nos outros países, tá bom? Não é uma coisa muito fácil, mas pode acontecer sim. Deixa eu ver, podem perguntar. Eu leio os comentários das lives sim, eu não respondo porque às vezes é tanta gente, tanto comentário, que para responder uma pessoa e não responder as outras fica difícil. Mayra, você virá a Palmelo? Sim, tá definido Palmelo, se eu não me engano é 21 de julho, é um congresso que vai ter em Palmelo, eu também vou publicar para vocês, mas vai ter um congresso em Palmelo e eu vou estar lá, tá?
Eu não conheço Palmelo, né? Não conheço Palmelo e tenho muita vontade de conhecer. Então eu pretendo chegar um dia antes da minha apresentação para conhecer. Mas é dia 21, tá? De julho, num congresso que vai ter lá. Recife eu não tenho marcado. Alguém, Félix me pediu os parabéns. Parabéns, que Deus abençoe, viu? Imensamente. Outubro eu tenho Tupaciguara e novembro eu tenho Franca também, tá? Eu vou fazer uma viagem em agosto, uma viagem que eu queria fazer há muito tempo, né? E é uma viagem que para mim é espiritual. E vou aproveitar para gravar. É minhas férias, mas eu vou aproveitar para gravar, viu? Para gravar vários vídeos lá para passar para vocês da minha viagem inteira e divulgando para vocês. Mesmo que a internet não seja boa lá, eu vou levar a câmera, vou gravar, vou fazer lives e palestras lá para depois publicar para vocês. É uma viagem para Machu Picchu que eu sempre quis fazer e dessa vez eu consegui. Depois de muitos anos, eu vou fazer essa viagem em agosto e vou gravar tudo para vocês. Vou fazer palestras lá, mostrar a história. Vou incluir vocês nas minhas férias, né? Minas Gerais em outubro, tá? Previsão para psicografia, é isso que eu disse para vocês. Novembro, no dia da saudade, dia 2, no dia da inauguração da casa, há uma previsão, que não é certeza ainda, mas há uma previsão. Amanhã tem Eduardo Gibelli. Amanhã eu tenho uma live com Eduardo Gibelli, o Barquinho. Tocantins eu já fui no Formoso do Araguaia passear também, a família do meu marido é de lá. Na live passada, vocês sabem que eu vejo todos os comentários. Eu sei que algumas pessoas reclamaram porque pedem os recados aqui e eu não dou. Ou então, como ela mesma falou, tem muita fala e não tem recado e ela entra esperando o recado. Eu compreendo inteiramente a angústia, a saudade, né, de vocês quando eu não respondo a questão do pedido de recados. Mesmo assim eu leio o nome, eu leio o que vocês me mandam, mas não diz respeito a mim escolher o momento que eu vou dar o recado. Todo e qualquer recado não é escolhido por mim o momento, a hora, mesmo que eu dou com muita tranquilidade ou brincando com vocês, não significa dizer que eu não tenha a autorização, significa que eu tenho a autorização para dar, né, para dar esse recado. Então eu sei que às vezes há uma frustração, como essa pessoa mesmo colocou, que diz que desabafou, né, porque ela queria o recado e eu fiquei falando, conversando o tempo inteiro e não dei recado. Nem sempre os recados irão acontecer, né? Nem sempre vocês vão ter recados por aqui. Quando tem autorização, sim, eu falo. E o intuito das lives também, o intuito dos nossos encontros é também aprendizado. É eu aprender com vocês o que eu puder ensinar, a gente seguir. Sim, a gente segue em busca do recado, da carta, mas a gente segue buscando a evolução para conseguir caminhar. Tem que se colocar na mente e no espírito que muitas vezes você recebe um recado e quando a terra não está fértil, quando você joga semente em pedra, ela não nasce. Não vai adiantar muita coisa. A gente tem que jogar semente em terra fértil. O recado, a carta também é assim. Se eu entregar uma carta para você onde você não está preparado para receber, aquela carta ali vai ser um anador. Nos primeiras 6 horas vai passar a sua dor. Agora depois, ela vai continuar doendo e parece que dói muito pior. E aí você fica muito dependente disso, de recado, de carta, do médium, de outras pessoas. E esse não é o intuito. O intuito é que você esteja preparada para quando chegar esse momento do recado, da carta,
de falar com o seu ente, você use aquilo agora como sementes que vão germinar várias flores, vários produtos, não só para você, mas para as outras pessoas. Então, o nosso intuito é de aprendizado também, é de nos modificar, e não só no intuito do luto. O luto engloba muita coisa. Existe dentro do luto muitas situações das quais a gente não falou, não é? Mas você vê, às vezes depois do luto, você não tem condições físicas e nem emocionais de trabalhar. E ali você enrola com muitas coisas, né? Ali você enrola com financeiro, com dívidas. E aí começa o financeiro ficar ruim. E aí começa as relações sociais estarem ruins. Às vezes você enfrenta dentro do luto uma separação conjugal, porque depois do luto a gente não se prepara para manter as relações firmes. Então, essas nossas conversas, a preparação durante o luto e durante o tempo inteiro é para nos tornarmos melhores, para quando chegar o momento você poder receber em plenitude. Nada mais frustrante do que receber um recado e uma carta num momento que não é o correto e seguir ali com aquilo, apenas com aquilo que você tem. Uma vez eu contei numa palestra sobre uma... Não foi numa palestra, não foi ao vivo, porque nas quartas-feiras, né? Nas quartas-feiras eu vou muitas vezes a casa, mas não é gravado aqui para vocês. Eu fico algumas vezes respondendo perguntas, fico algumas vezes conversando com o pessoal que vai entrar no Passe Cura e não é gravado. Então fico lá muito tempo respondendo. E eu falei sobre uma querida minha, né? Uma querida que hoje é voluntária da casa. Hoje ela se tornou voluntária da casa, uma voluntária muito amorosa, muito trabalhadora, sabe? Que é a Massinha. Então, quando eu falo o nome e as pessoas, é porque essas pessoas me permitem falar, tá, gente? Eu tenho uma intimidade e eu permito falar. Mas quando eu conheci a Massinha, ela tinha perdido, que é esse sentimento de perda, principalmente no caso dela, uma filha linda, a Pietra, muito novinha, para o suicídio. E Márcia acompanhava as lives, assim como todos vocês, e um dia eu falei da Pietra, eu falei de uma Pietra, que era a dela, e ela me ligou na casa e eu estava justamente sentada na recepção, porque sim, às vezes sou eu que atendo na casa, tá? Às vezes sou eu que estou sentada por algum motivo lá e eu atendo. Então Marcinha me ligou, perguntou sobre a filha dela e eu disse que era, mas eu disse para ela que eu não tinha autorização para dar mais nenhum recado além do que já tinha sido dado. E bom, tempos depois ela continuou frequentando a casa e continuou em busca de um recado da filha dela, né? De uma coisa mais extensa, né? Porque muitas vezes eu só aviso que essas pessoas estão comigo para poder vocês terem uma noção, né? De quem está comigo. Então, sendo assim, a Márcia foi. E um dia eu encontrei com ela e falei, eu quero conversar com você pessoalmente. Depois de muitas idas delas, eu falei, eu quero conversar com você pessoalmente, na Casa da Caridade. E marquei uma hora com ela. Eu não atendo particular, mas às vezes eu tenho um sentimento assim de tentar mostrar para vocês o que é a realidade, né? E aí eu marquei com a Márcia e ela foi no horário determinado, porque eu tinha muitas outras coisas lá e outras pessoas para atender que chegam lá nos sábados. E ela foi com a irmã dela e a gente sentou para conversar. E eu disse para ela assim, Márcia, eu posso entregar a carta da sua filha agora. Eu posso escrever essa carta agora, enquanto você está aqui olhando para mim. Eu já sei a história inteira, eu já sei o que aconteceu e eu já sei o que a Pietra sente. Eu posso escrever essa carta agora. Ou eu posso não te entregar uma carta e você seguir aqui comigo, na casa, ou seguir uma caminhada comigo, buscando a evolução, esperando Pietra ter o momento certo de escrever, esperando Pietra evoluir para poder escrever essa carta para você e junto com ela trabalhar com isso. Então, eu quero saber de você, se você quer a carta, porque você tem o direito a esta carta agora, ou você quer caminhar, né? Caminhar. Fazer esse caminho junto com a Pietra. Porque vocês não entendem, é o seguinte.
a carta pode sair muito rápida. A carta, o seu filho pode desencarnar hoje e daqui a uma semana ele encontrar a Mayra e você ter o direito a esta carta, ele também a comunicação e vocês conversarem. Mas sabe, um desencarnado que desencarna em uma semana, a evolução dele é diferente daqui a um ano, por exemplo. A evolução dele é diferente daqui a 2 anos, daqui a um mês, daqui a 3 meses. Eles evoluem, eles buscam o seu lugar, eles começam a ver as coisas de forma diferente. Então é uma carta totalmente diferente. E muitas vezes eu não consigo escrever 3, 4 cartas para a mesma mãe, né? Já escrevi 2 cartas para a mesma mãe. Então a Massinha naquele dia, ela disse, não, então eu não quero a carta agora. Eu não quero essa carta. Eu quero continuar. Eu quero esperar o momento de Pietra. Até hoje, Márcia não recebeu a carta. E continua comigo, e continua andando, e continua aprendendo, e continua nessa caminhada. E Pietra também, já evoluindo, né? Já evoluindo muito no seu caminhar. Tive seu Hernani, que quem conhece a história sabe. Seu Hernani foi inúmeras. Eu não sei se 20 psicografias, eu não sei quanto tempo o seu Hernani foi, até que a carta dele saísse. Nunca desistiu. Seu Hernani nunca nem conversou comigo sobre nada. Quando eu fiz a carta do menino é que eu descobri que até a esposa do menino tem o mesmo nome que eu e que a avó do menino, né, tinha o mesmo nome da minha, pra você ter noção, do Rogério. Então, cada qual no seu tempo. As cartas que saem com mais rapidez é porque aquela família precisa receber aquela carta naquele momento para dar continuidade ao seu caminhar, por N motivos. Às vezes tem pessoas que tentaram suicídio, às vezes tem pessoas que vão para as cartas planejando fazer isso. Às vezes tem pessoas que realmente estão numa situação que tem que sair. Então é isso. A espiritualidade vê o momento correto. Quando é no momento correto, a carta é jogada, a semente ali, encaixa, pega, floresce. Quantas cartas que eu já não entreguei, que algumas famílias já se contentaram com uma carta e pararam a busca e não deram continuidade àquela carta ali, né? Aquela carta ali já serviu, né? Já serviu para elas e, bom, elas encerraram a caminhada ali. A caminhada que eu digo desse lado mediúnico, em busca disso. Só que algumas encerram a caminhada ali com a carta e perdem uma oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de saber a nova realidade, né? De saber como andam continuamente as pessoas, né? As pessoas que estão ali no outro plano. Então não é só receber a carta, é também adentrar, conhecer o outro plano, conhecer os outros lugares. A busca sempre vai existir, não pensem, até quem recebeu carta já, não pensem isso. Vocês têm o direito e eu, se fosse vocês, faria a mesma coisa. Eu continuaria procurando a carta, eu continuaria buscando mais notícias, eu continuaria fazendo sim isso, eu não vou mentir para vocês, mas eu continuaria sabendo que eu tinha o que aprender. Então eu queria receber 10, 15, 20 cartas, não me importa. E não tem problema nenhum. Da minha parte, não se sintam mal. Podem pedir, podem colocar os nomes, podem fazer o pedido de vocês. Porque esse pedido não é para mim, é para a espiritualidade. Então, se for o seu momento, sim, eu passo, viu? Passo o recado. Faço 10 cartas para a mesma pessoa, se assim for preciso. Rafa perguntou, você já procurou, já recebeu o recado ou carta de alguém da sua família, seus filhos? Rafa, eu já procurei, mas eu nunca recebi. Não é que eu nunca recebi. Eu já recebi, sim, alguns recados, inclusive agora da minha avó, mas que eu acho que pode ter sido um outro espírito que tenha falado por ela. Pode ter sido amigos médiuns meus que queriam aplacar a minha dor, mas ainda não era a minha avó. A minha avó, sabe essa questão de escrever a carta, quando a gente conversa aqui, que eu coloco muito, muito, muito mesmo, essa questão de ser quem a pessoa é, em certo momento, ela pode mudar o seu jeito. Com muito tempo eles modificam sim, a forma de falar, a forma de agir é modificada. Alguém que recebeu
recebeu carta de um ente querido em 2020, provavelmente agora ele já escreva de uma outra forma, porque é isso, a gente vai aprendendo, vai modificando muito. Mas logo em seguida é complicado que isso aconteça. Cada médium tem uma forma de trabalhar. Às vezes o médium escreve a carta com o filtro da doutrina espírita. Então ele coloca a doutrina espírita ali, né? Ele coloca a doutrina espírita ali também na carta e tá certo, não tem problema nenhum. Mas cada médium com uma maneira, né, de fazer isso. E aí o meu trabalho é muito infantil ainda. Infantil que eu digo, minha mediunidade é infantil. Então eu ainda não estou preparada para ter, né? Para ter esse patamar de poder colocar detalhes da carta, mas filtrar com a doutrina espírita. Eu ainda não cheguei nesse nível. É claro, é um problema da médium Mayra. Eu não consigo. Eu consigo fazer a carta da forma que a pessoa era. Isso eu consigo fazer. Às vezes até com erros, mas consigo fazer assim. Eu não consigo ainda colocar a doutrina inteira dentro da carta e detalhes da carta. É cada médium, cada mediunidade é de uma forma diferente. Então, a minha avó era uma senhora muito diferente. Ela tinha a feição de vovó mesmo, né? De boazinha, mas minha avó era muito estressada. Por exemplo, eu imagino que quando eu lancei o projeto dela, Dona Andeja, eu falei para minha mãe. Eu imagino que ela tenha dito: ah, bonito, ficar dando um monte de coisa para os outros, porque não dava para mim. Quem não pegou, juntar essas coisas e deu para mim. Eu imagino ela falando assim, certo? Então, algumas coisas quando chegam em mim, eu sei que é no intuito de me confortar, eu entendo completamente, eu sei que foram outros espíritos, eu sei que foi isso, mas eu não reconheci ali a minha avó. Entendem? É isso. Às vezes você recebe uma carta da Mayra e fala: bom, pode ter sido outro espírito, não foi. Isso pode acontecer. Não foi quem eu queria ou quem eu esperava. Então eu ainda não recebi nenhum recado concreto da minha avó, mas já recebi alguns que eu sei que foi no intuito. Às vezes até um mentor querendo, né? Mas não foi ela. E dos meus filhos eu já procurei, mas nunca recebi. Nunca recebi dos meus filhos. Podem ser que tenham reencarnado, ou pode ser que eu não esteja pronta ainda, mas já busquei sim, tá? Já busquei sim. Gé Martins pergunta: Mayra, explica sobre a sala que tem fotos na Casa da Caridade. Gostaria de entender sobre. Gé, toda vez que eu faço um recado ou uma psicografia ou as pessoas me buscam, eu digo que a minha mediunidade é por aproximação. Acontece aqui online também, mas ela é muito de aproximação. E objetos também me aproximam. Existe uma modalidade que chama psicometria. Eu ainda estou estudando isso. Não sei se é nisso que eu me encaixo também, mas eu tenho estudado isso. Eu tenho uma tendência aos objetos, a fotos, a objetos de pessoas, a ter uma facilidade maior deles me procurarem quando eu tenho esse acesso. Então eu nunca disse isso, mas eu sempre pedi as fotos. Quando eu entregava a carta, as pessoas me mandavam fotos para que eu visse as fotos deles ou de momentos. E eu não consigo, não vou guardar essas fotos. Se estão me mandando fotos dessas pessoas, é para honrar suas memórias, é para dizer que eles ainda vivem, é para mostrar para o mundo a existência deles, né? Então eu comecei a colocar essas fotos na parede do meu aledar, mas ficou grande, ficou muitas fotos, e aí tá tomando as paredes inteiras. Mas lá na Casa Nova, eles vão ter uma imensa parede só para eles. Então sempre que vocês me mandam fotos daqueles que eu já vi ou daqueles que eu não vi, eles vão para o meu altar, e todos os dias eu passo lá. Na sua grande maioria eu sei todos eles pelo nome, e se já receberam, se não receberam, já a família. Bom, é para me familiarizar mesmo, e porque eles têm um cantinho especial para eles lá.
Poliamor, um beijo. Marta Regina Lima. Por que não sonhamos com o nosso ente querido desencarnado? Algumas pessoas sonham, né? Algumas pessoas até sonham muito com eles ou com outros. Não é. O sonho é mais fácil de acontecer, mas o sonho precisa também estar dentro de um equilíbrio, porque todo sonho é encontro. Então você precisa estar dentro de um equilíbrio para que esse encontro também aconteça. É muito parecido com a comunicação, né? Com a comunicação. Então, é necessário que exista, né, um equilíbrio ali, uma paz, é necessário que exista ali uma situação de equilíbrio mesmo. Se você já estiver equilibrada, isso vai acontecer. Se você não impressionar, se você não se forçar isso. Reze, né? Peça a Deus. Mirinha, um beijo, meu amor. Pessoal do ABC do BA, minhas mãezinhas. Vamos ver, mais alguma pergunta? Tá, deixa eu responder uma pergunta que passou aqui sobre as mensagens do Instagram. Nem sempre sou eu que vejo as mensagens do Instagram. Quem responde o Instagram é a Will ou o Everton. Porque são 10 mil mensagens por dia. E eles tentam responder todas. As que vêm para mim são umas que precisam ser respondidas por mim mesmo, né? Mas na sua grande parte há a moderação da Will e também do Everton. Quando diz respeito somente a mim, aí eles encaminham para que eu faça a resposta, tá, gente? O Instagram cresceu tanto, que é praticamente impossível que eu responda um por um. É praticamente impossível que eu consiga responder. É questão humana mesmo, de tempo mesmo, assim, de tudo. Não é nem tempo. Às vezes eu respondo, sei lá, 30, 40, 50, só que durante a semana eu tenho um bocado de coisa que tem que se fazer na Casa da Caridade. Nem tudo que está na Casa da Caridade vem a público, tá? Vem a público. Então, por isso que às vezes demora, por isso que às vezes a resposta não é minha, tá? Mayra, como vão ficar as doações para o dia do Passe Cura, já que não vamos mais fazer as inscrições por telefone? No dia do Passe Cura, a gente sempre pede muito mesmo o arroz, porque o arroz é o item, né? É o item mais caro da cesta básica e também porque ele é a base. A gente tendo arroz, a gente vai se virando com o resto, né? A gente vai se virando com o resto. Então, sempre que vocês forem no Passe Cura, já que não tem mais inscrição, vocês podem levar arroz. O arroz de 5 quilos, ou se você não tiver condição, um arroz de qualquer quilo. E aí a gente completa, né? Deise tá me perguntando, Mayra, você sente medo? Deise, eu acho que você tá me perguntando sobre medo de espírito, né? Medo de algum espírito. Eu vou responder nesse sentido, tá? Quando pequena eu tive, agora na fase adulta raramente acontece, mas alguns espíritos ainda me causam sim medo, esse sentimento. Por quê? Alguns ainda estão muito confusos e alguns que eu acho que foram dívidas do meu passado ainda são muito agoniantes, né? Como a menininha que eu contei para vocês. Ela ainda não me perdoou. Mas eu também não quero que ela se afaste de mim, porque a gente precisa resolver isso. E se ela tá me buscando, pelo menos ela me achou, ou seja, já me encontrou. É um passo a mais para dar certo. E então tem alguns sim que eu tenho medo, ainda tem. Mas eu sempre trabalho o meu medo, eu sempre trabalho que eu preciso passar por isso, né? Mas tem sim. Gente, eu não sei se a filha da... Eu vou tentar de novo, né, dona Naninha? Vou tentar. A filha da dona Naninha é Rosângela, o nome dela. Se tiver por aí, sua mãe é uma mulher muito alegre, uma mãe
muito bondosa, muito vaidosa, muito feliz. Desde o dia que ela me encontrou, que é sempre boas gargalhadas. Ela disse que você adorava pegar nos dedos dela, porque você achava eles gordinhos e pequenos, né? E que você gostava muito de pegar na mão dela, nesses dedinhos. E que ela também sente falta de ter sua mão. Mas ela tá sempre com você, ela sempre passa a mão na sua mão para ver se você sente, né? E eu dei o recado dela há algum tempo, mas eu acho que foi a live que caiu do ar, né? Caiu do ar a primeira live, Dia das Mães. Então, se a filha da dona Naninha tiver por aí, é a Andressa, me parece, tá bom? Fabiana fala sobre obsessor. Aqueles que sofrem de obsessão é muito difícil, é muito complicado, porque realmente ocasiona várias coisas na nossa vida. É preciso tratar, é preciso fazer todos os tratamentos. A Michelle falou sobre depressão. Depressão é uma doença física. Depressão é uma doença física. Precisa ser tratada nos médicos da terra, com os remédios, né? Precisa ser tratada com os tratamentos terrenos, mas precisa ser tratada também no espiritual. Não deixem de procurar os centros espíritas ou as igrejas ou qualquer religião, porque Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus que pode tudo. Mas, olha, muita gente passa pela depressão e no início, quando a gente está no meio da depressão, quando a gente está no meio da tristeza, parece que tudo é o fim, parece que a gente não vê uma luz do túnel e nenhum sentido. Mas às vezes o que falta para a gente é o propósito de estar aqui. E se todos os dias que você acordar, você olhar para o sol, você olhar para o dia e pensar, olha, eu poderia não estar mais aqui, mas se eu estou aqui ainda, é porque o mundo precisa de mim ainda. O mundo precisa que eu esteja aqui. Eu preciso estar aqui, mas o mundo também precisa de mim. Então eu sou importante. Eu sou importante para o mundo, eu sou importante para a espiritualidade. Eu abri meus olhos hoje quando muita gente não abriram. Então eu preciso me encontrar, eu preciso me amar. E assim, é me amar de verdade, é me amar sabendo as minhas limitações, é me amar sabendo trabalhar as minhas frustrações, é me amar sabendo que sim, eu vou passar por vários momentos, mas eu vou vencer. Eu abri os olhos hoje. Cada vez que eu abro os olhos, é o universo me mostrando que eu sou necessária. Então eu sei exatamente o que você que me falou sobre a depressão passa. A mediunidade, quando ela chega, muitas vezes ela ocasiona muitos sentimentos, e um deles é a tristeza. Eu tenho um período antes da psicografia ou pós-psicografia, eu tenho períodos em que eu estou tão cansada mediunicamente, fisicamente, que isso me acomete. E eu sei exatamente. Mas aí cabe a mim olhar e dizer, não, isso vai passar. Eu já passei outras vezes por isso. Isso faz parte da minha mediunidade, isso faz parte da minha vida, eu preciso passar. Então nem todos os dias eu estou feliz, mas todos os dias eu procuro ser feliz um pouquinho com aquilo que eu possa estar vivenciando, né? Então, hoje em dia, sempre que eu estou assim, eu procuro ver qual é o meu propósito. Qual é o propósito de eu abrir os olhos todos os dias? Todo mundo tem um propósito, mas não deixem de fazer os tratamentos psicológicos, psiquiátricos. Não deixem de tomar os remédios, não deixem de estar na luta. Se você abrir o olho hoje, o universo precisa de você, as pessoas precisam de você e você precisa de você. Acima de tudo, você precisa de você. Então, eu vou subir agora, que eu vou trabalhar e daqui a pouco eu vou fazer o meu exame. Eu tinha feito essa ressonância e tremeu, e agora eu preciso refazer de novo, né? Preciso refazer por uma suspeita de mucocele do apêndice, tá bom? E aí depois eu dou mais detalhes para vocês. Um beijo bem grandão no coração de vocês. Foi maravilhoso conversar um pouquinho com vocês.